Ok, continúan entrando, mas vamos respeitar o horário e começar com o nosso webinar. Bom, meu nome é Ignacio Garcia, meu sotaque sempre vai ser assim, mas eu já moro no Brasil faz 15 anos, sou formado em antropologia e, sobretudo, orientado a antropologia digital e organizacional. E hoje nós temos o prazer de apresentar um webinar especial porque tem a ver com o lançamento de uma tecnologia que nós trabalhamos já faz muito tempo e também o convite de parceiros muito especiais de longa data. Então vai ser um momento para falar um pouco da evolução de tudo que nós aprendimos nesta última década e também mostrar um pouco do futuro em termos de tecnologia, do que chamamos de network thinking e que vocês vão gostar. Então vamos lá. Antes disso, algumas aclarações. Vocês vão ter a parte de chat para poder colocar perguntas. Tem uma parte específica de perguntas. Nós estamos gravando este webinar para aqueles que não conseguirán participar ou quem queira receber a gravação deste webinar, enviaremos por e-mail. E, bom, a ideia é que tenhamos certa interação lá no final do webinar. Tentaremos ser puntual se nos passamos 5 minutinhos, são estes 5 minutos que dimos agora, ok? Então, vai ser um conteúdo bem rico em pouco tempo. A ideia é mostrar 3 partes. A primeira, eu vou estar falando em termos gerais da metodologia que está por trás desta inteligência de redes, para vocês entenderem um pouco os fundamentos, mas também mostrando o que nós aprendimos mapeando redes organizacionais no decorrer da última década. Na segunda parte, o Javier, que vai se apresentar em breve, ele vai mostrar a ferramenta, o Workforce Mapper, e como ela tem evoluído, sobretudo com a incorporação de uma inteligência artificial específica para o mapeamento de redes, o NIRIS. E na terceira parte, aí vão entrar os nossos convidados especiais para contar desde o ponto de vista de quem foi executivo e consultor em empresas nas quais trabalhamos juntos, qual foi sua experiência prática de implementar os resultados destes mapeamentos. Então, muito brevemente, nos apresentamos, somos a García Ignacio Network Thinking, especialistas em mapeamento e desenvolvimento de redes humanas dentro e fora das organizações, e para isso nós usamos disciplinas que vêm da ciência de redes, da antropologia organizacional, da sociologia, mas também tem uma forte aplicação nos negócios. Estamos trabalhando com esta aplicação há mais de 15 anos e chamamos disso um framework de network thinking, ou seja, uma maneira de pensar as redes organizacionais. Então, quem me acompanha hoje é o meu sócio, o Dr. Javier Bundio, e a nossa analista, quem vai estar nos ajudando no decorrer do webinar, a Beatriz Abadia. Aí eu peço para o Javier e a Beatriz se apresentarem brevemente. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para olhar juntos a nova versão do Workforce Mapper. Eu sou doutor em Antropologia e Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires e diretor de pesquisa aqui na García Ignacio. Obrigado, Javi. Beatriz? Sou Beatriz Abadia, sou analista e eu vou estar conduzindo essa webinar aqui com vocês, controlando um pouquinho do chat. E é isso, vamos começar? Perfeito. Então vamos lá. A primeira parte vamos falar sobre como identificar influenciadores ocultos, silos e hubs de comunicação. Tudo parte desta figura que nós sempre apresentamos junto com o Javier, es que nós temos 2 tipos de redes dentro das organizações. Uma rede formal, definida pelo organograma formal, necessária, própria da divisão do trabalho, e, por outro lado, uma rede informal, que é justamente o que precisa ser revelado para entender padrões, para entender dinâmicas de influências e para poder criar essa sinergia saudável entre a rede formal de comunicação e as redes informais que nós sabemos que são por meio das quais o trabalho acontece.
Então, as redes informais é justamente o que é abordado por meio da metodologia de análise de redes organizacionais, do acrônimo em inglês Organizational Network Analysis. É uma disciplina que surge lá pela década de 50, mas tem um passado nas matemáticas de mais de 200 anos, uma história muito interessante. Surge de um desafio matemático chamado Pontes de Königsberg e passa por uma série de aplicações que comienza a ser olhada desde el punto de vista de redes humanas, no apenas matemáticas, con una persona muy relevante, ¿no?, para distintas disciplinas sociales, como fue Levin Moreno, quien trabaja con sociometría, psicodrama, sabe de quién estoy hablando. Entonces, de lá para acá, o que análisis de redes organizacionales tienen aportado fue justamente un olhar cada vez más tecnológico, mas não por isso deixa de ter um olhar humano de como são as dinâmicas dentro das organizações. Ou seja, saber quem é quem nas redes organizacionais é justamente o caminho das pedras para poder saber como estimular uma rede organizacional. Então, a análise de redes organizacionais, essa metodologia é um dos pilares do framework do Network Thinking, que possibilita ter, por exemplo, uma visão macro de cómo una organización está interagindo. Esto tiene a ver también con un concepto muy antiguo de capital social, ¿no? O capital social serían esas relaciones de confianza, ¿no?, que se crían entre las personas y las instituciones, más en este caso entre las personas, y que realmente es un capital muy importante, capital social o relacional. O interesante del análisis de redes organizacionales es que él trae una fundamentación matemática y visual de estas relaciones que muchas veces son intangibles, pero el fato de ser informales. Aquí nos estamos enfocando en las redes de relaciones informales. Aquelas que cuando yo llegué no Brasil tenté hallar o termo certo, y ese termo era radio corredor, ¿no?, o cafecinho, o lugar físico, que vamos a ver cómo eso hoy fue impactado a partir de la pandemia, ese lugar físico donde las trocas informales acontecen entre personas de diversas áreas o intereses y que van creando cultura. Ok, entonces, hablando un poco más sobre análisis de redes organizacionales, es que ela de facto revela cómo son las dinámicas ocultas que los organogramas, o sea, las redes informales y también los métodos de avaliación tradicionales, elas no consiguen captar, porque aquí o foco está en el individuo en red, ¿eh? Nos vamos a comentar después cómo es feita esta red dentro de las organizaciones. Entonces, esa visión sistémica, ¿eh?, de la organización como un todo, también puede ser segmentada de diversas maneras. Por ejemplo, entender cómo son las relaciones entre una área y otra, cómo se conectan esas dos áreas no día a día por medio de las redes informales. Eso tiene un poder enorme a la hora de entender a dónde están los famosos silos comunicacionales, a dónde están los gargalos, ¿no?, y a dónde es necesario crear un concepto que voy a repetir no decorrer del webinar, que es el concepto de ponte, ¿no? A eso nos llamamos de visión mezzo o intermediaria. Ahora, no nivel más capilar de esta metodología, nos abordamos a ego rede, o sea, a red de cada colaborador. Y esa red individual de cada colaborador es lo que se conoce como capital social individual. Entonces, no tenemos o capital social da organización y o capital social do individuo. Entonces, esa visión micro posibilita justamente estimular de manera muy cirúrgica cómo evoluir las redes de cada uno de los colaboradores. Es muy interesante observar el proceso de implementación de ciertas acciones basadas en estas redes, cómo las lideranzas formales e informales, cuando se enxergan en redes, fican sorpresas, ¿no? Mas a partir de ahí surge un proceso muy acelerado de internalización dos conceptos de redes y de evolución de las redes pessoais. O sea, cómo mejorar estratégicamente las conexiones para que ellas, en definitiva, mejoren el sistema como un todo. Voy a ir bastante rápido para poder aprovechar el tiempo de todos y, como falei anteriormente, peço por favor que van colocando sus preguntas
na medida do possível, no final do webinar, responderemos. Aqui eu sintetizo como ler uma rede organizacional. Então, basicamente, nós temos pontos. Cada um desses pontos, neste caso, representa um colaborador, né? E vínculos. Esses vínculos podem representar diversos tipos de relacionamento. Nós vamos abordar justamente um modelo que revela 3 tipos de relacionamentos que son estratégicos, mas só para vocês saberem, es posible criar redes de muchos diferentes tipos de relacionamento. Entonces, dependendo de cómo las personas se vinculan, se relacionan no día a día de las organizaciones, se crían lo que llamamos de clusters o agrupamentos. Esos clusters, ellos pueden representar un agrupamento funcional, por ejemplo, una área, uma região, etc. Mas também podem representar uma comunidade de prática, ou seja, pessoas que se aproximam por distintos interesses. Novamente, o cafezinho, né, a rádio corredor, o water cooler em inglês, ou seja, os lugares, os espaços que propiciam os encontros informais, vão criando estas comunidades. E dentro desses clusters, nós sempre observamos que existe um tipo de colaborador que chamamos de hub. O hub es un influenciador local, o sea, ya está influenciando dentro de un determinado clúster. Cuando falo local no me refiero a una localidad geográfica, sino a la topografía de redes. Entonces, los hubs son muy importantes en los análisis que o Workforce Mapper faz, porque si ustedes quieren engajar a un influenciador que va a influenciar dentro de un determinado clúster, sea una área o una determinada subcultura, esa es la persona indicada. Mas, por otro lado, tenemos una otra figura, que es la figura do broker, que es la figura do criador de pontes. Esa persona es muy especial porque ella tiene la capacidad de influenciar a más de un clúster. Entonces, imaginen ustedes saber quiénes son los hubs y los brokers das redes informais dentro de una organización. Nuevamente, una información muy estratégica para acelerar transformaciones. Bom, dito esto, falei muito brevemente do que seria uma metodologia bem mais complexa e profunda. Nós falamos sempre da necessidade de ter um modelo. Por quê? Porque por meio dos modelos, essa representação teórica de uma realidade, neste caso de uma organização, é possível aprender de maneira comparativa, ou seja, comparar o mapeamento de uma organização com o mapeamento de organizações similares, seja no seu segmento ou desafio, mas também comparar uma organização em distintos momentos, ou seja, tirando distintas fotografias da mesma organização, comparar como são essas redes. Então, para isso, lá atrás, vocês veem que isto foi publicado na Harvard Business Review em 2011, ou seja, lá atrás nós observamos que era fundamental ter um modelo para não estar mapeando todo tipo de relacionamentos, sino que esse modelo seja muito estratégico, fácil de implementar, porém profundo. E aí chegamos a este modelo da pirâmide do trabalho em rede, que começa com uma base, que é a base da dimensão da cooperação. Ou seja, a cooperação é a base de qualquer rede. Si no existe cooperación estricto sensu, o sea, troca de recursos, de informaciones, ¿no? No día a día, você no tiene rede nenhuma. Entonces, esa cooperación tende a ser a base porque si nós enxergamos ela como una rede, es una rede más densa, más populada, o sea, las personas se conectan más no día a día para trocar distintos tipos de informaciones. Ahora, tiene un segundo nivel o segunda dimensión que llamamos de energía. Esto, de nuevo, ven de algunos autores como Levi Moreno, autores más recientes como Rob Cross, que hablan que existe una energía psíquica, ¿no? Que ella simplemente podría ser traducida como empatía. O sea, ¿quién son los energizadores dentro de una organización? ¿Quién son aquellos que crean redes que energizan a otras personas, ¿no? Eso es muy importante para cualquier proceso de engajamiento y movilización por medio de las redes. Entonces,
a dimensão da energia é uma dimensão muito importante. E, finalmente, vem a dimensão da inovação, ou mais precisamente da criatividade, ou seja, essa semente da inovação. E, de novo, estas três dimensões do modelo, elas vão crescendo em profundidade, ou seja, o vínculo entre as pessoas que não apenas têm uma relação de cooperação, mas também de energia, se energizam mutuamente e trocam novas ideias, ou seja, de inovação, isso cria um vínculo forte na rede. A esse vínculo forte nós chamamos de redes, ou rede multidimensional, ou rede de alta performance, né? Então, esse modelo que estamos apresentando aqui, semana passada lancei uma releitura do artigo original de 2011 da Harvard. ¿Por quê? Porque nós aprendimos muito no decorrer dos anos e de mais de uma centena de casos aplicando sempre o mesmo modelo. Antes que vocês façam a pergunta, como nós captamos essas três dimensões? Por meio de um questionário. Um questionário que tem 3 perguntas, uma para cada dimensão. Nós podemos, sim, captar redes por meio de, por exemplo, troca de e-mails ou também de interações dentro de plataformas colaborativas. Isso também é feito, mas a nossa experiência nos diz que este método ativo de perguntar para as pessoas de uma maneira muito fluida, a rede que emerge é mais relevante. Então, isto aqui é o modelo. E aqui vou apresentar algo em primeira mão, que seria a evolução do modelo, né, durante os últimos anos. Por quê? Porque lá em 2010, fins de 2010, nós aplicamos isto, por exemplo, na Vivo um pouco antes de ser adquirida pela Telefônica, em fines de 2010, e pensamos que ia dar um modelo de pirâmide, e deu, né? Então, é um modelo de uma organização saudável, esperado pela teoria, etc. Mas depois, no decorrer dos primeiros mapeamentos, nós observamos que emergían outro tipo de figuras. Isto depois nós vamos olhar como redes, mas aqui tem arquétipos, né? E esses 2 arquétipos principais que surgiram foi o arquétipo do edifício, vocês veem, é o segundo, do lado esquerdo, que tem uma base de cooperação maior, mas depois a energia em amarelo e a inovação em verde são praticamente idênticas, ou seja, são as mesmas pessoas com as quais se energizam e trocam novas ideias. Isso também nós consideramos um arquétipo saudável de organização. Agora bem, aparece um terceiro arquétipo que começa a dominar os outros e que nós nomeamos como relógio de areia. Por quê? Porque vocês observam que o segundo nível, o nível da energia, começa a ficar menor que o próprio nível da inovação. Em outros termos, tem uma menor energia nessa organização do que o modelo original planteava. E aqui nós tínhamos 2 hipóteses, né? A primeira hipótese era que tinha alguns casos de organizações ou partes de organizações que estávamos mapeando, cujo driver principal era a inovação. Então, quando o driver principal de um sistema mapeado é inovar, é compreensível que a energia passe em um segundo lugar. Ou seja, o pessoal está focado em desenvolver novas ideias e todo o seu processo. Mas, realmente, a maioria dos casos, isso tem um pouco a ver com, bom, quem quer saber como é a rede na sua organização é porque algo está acontecendo, alguma coisa querem mudar. Essa segunda hipótese, que se repete até agora, tem a ver com que a organização ou parte dela está passando por algum processo de estresse organizacional, seja uma transformação, um downsizing ou uma fusão e aquisição. Então, nesse caso, nós observamos esse relógio de areia. O que acontece a partir da pandemia, né? Na pandemia, fim de 2019, começo de 2020, já começamos a observar um outro arquétipo, que é o arquétipo dominante até agora e que, de fato, nunca tínhamos imaginado esse formato de pirâmide invertida. ¿Por quê?
Porque a cooperação continua sendo o 100% da rede, porque você tem que indicar as pessoas com as quais você interage, mas a frequência da cooperação diminui muito, né? Por que diminui? Bom, porque as pessoas ficaram forçosamente dentro das suas casas e automaticamente desaparecem esses espaços que comecei falando, que são os espaços físicos, onde as pessoas interagem informalmente y van creando estas redes tan ricas que son las redes informales. Entonces, lo que nós observamos a partir de 2020 hasta ahora es que tiene una reducción significativa da cooperación na sua frecuencia mayor, o sea, personas interagindo más veces, ¿no? Mas por otro lado, lo que nós observamos, y esto es muy relevante, es la disminución de pontes, o sea, aparecen cada vez menos esos actores llaves que son los que conectan clústeres diversos. Esas pontes van desapareciendo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque o afastamento físico faz que as pessoas interajam intensivamente, diariamente, por medio de meetings, etc., sempre com as mesmas pessoas, muitas delas determinadas pelo organograma formal. Entonces, esos dos elementos que nós observamos realmente son preocupantes, no son nuevos, las personas saben que eso está aconteciendo, mas cuando son abordados desde el punto de vista de las redes, es posible ir estimulando esa creación de pontes, ¿no? O que está aconteciendo hoy, eso falo hoy porque realmente como antropólogos nos entendemos que estamos atravesando una verdadera revolución tecnológica. No somos capaces de comprender el impacto que eso tiene hoy. Mas, de fato, si tuviésemos que falar o que vai acontecer de aquí a 5 años, eu vou falar, isso que parecesse futurologia não é. Está acontecendo tudo muito rápido pela incorporação dos agentes de inteligência artificial. Então, o que acontece hoje? Os colaboradores nas suas casas ou nas empresas ou em qualquer lugar já estão interagindo com agentes que auxilian, o sea, está muy orientado a performance individual ainda, auxilian en determinadas tarefas. O más conocido es o ChatGPT. Você puede treinar o ChatGPT para que faça una tarefa u otra tarefa y que comience a dialogar entre eso. Entonces, aquí nós comenzamos a tener una aceleración, ¿eh? Y esa aceleración nos lleva a pensar o qué va a acontecer en términos de redes de aquí a 5, 10 años. Entonces, una cosa que estamos comenzando a pensar, y tem realmente pouquísima literatura, es que além do paso de o colaborador ter agentes trabajando para él, eso va a pasar por un periodo de sobrecarga, o sea, muchos agentes para hacer parte de las cosas tira eficiencia del colaborador, más rápidamente esos agentes van a comenzar a interagir entre ellos y no apenas eso, van a interagir con los agentes de los otros colaboradores. ¿Se entiende? Vamos a tener una red, en definitiva, de dos niveles. A red de los humanos interagindo, y eso es inherente al ser humano, a Homo sapiens sapiens, mas por otro lado, a red de los agentes, siendo articulados de manera cada vez más eficiente entre cada colaborador. ¿O qué puede gerar esto? Bueno, de nuevo, aquí son hipótesis, mas nós entendemos que a cooperación entre los humanos va a se reducir cada vez más en el sentido de humano con humano y las máquinas van a pasar a cooperar de una manera muy articulada, con lo cual la innovación va a ser más eficiente. Mas estamos hablando de un modelo basado en conexiones humanas, ¿eh? Entonces, ¿qué va a acontecer con la famosa energía? Esa red inherentemente, y hasta ahora, apenas humana. Entonces, se preparen porque este es el futuro y lo que no tenemos que entender hoy, que es urgente, hoy más do que nunca, yo vengo hablando esto hace mucho tiempo, es crítico crear pontes estratégicas. Es crítico para la integración cultural, para innovación, para resiliencia y adaptación.
nós temos casos muito interessantes de começo da pandemia, de como, a partir da identificação de pessoas que criavam pontes, conseguiram levar capilarmente até o chão da fábrica a comunicação nesses primeiros meses que foram tão caóticos. Então, a criação de pontes é algo fundamental para ser estimulado hoje. Então, finalizando um pouco esta primeira parte, que realmente é muito rica, é que vocês têm que entender o que acontece com uma organização real, por exemplo, esta que estou apresentando do lado esquerdo. Em círculos verdes, vocês observam as pessoas que são pontes. O que acontece se essas pessoas saem da organização? O famoso what if scenario. A rede da organização passa a ser um conjunto de ilhas. Isto nas redes informais. Formalmente pode seguir a comunicação, mas as redes informais ficam isoladas. Então, aí eu termino a minha parte e eu passo a palavra e o comando para o Javier. Ele vai mostrar os avanços na nossa tecnologia para vocês verem a plasticidade que tem isto, e imediatamente depois vamos apresentar os nossos parceiros. Javi. Obrigado, Ignacio, pela introdução. Bom, o que vamos a fazer agora é olhar a nova versão do Workforce Mapper, que é a nossa ferramenta que permite mapear as redes informais dentro de uma empresa e aplicar o modelo de trabalho em rede que Ignacio apresentou. Então, estou aqui dentro da plataforma, aqui estão disponíveis todas as campanhas que foram criadas por um usuário. Vou mostrar rapidamente, só para mostrar que o questionário é super ágil, como dar de alta uma campanha. Então, em uma questão de colocar o nome da campanha, o nome do cliente, podemos subir um logo que vai estar disponível para customizar o template das comunicações que vão a ser encaminhadas com os links de acesso para o questionário. Vamos a colocar o deadline. Pode ser multidioma. Nosso questionário já vem por defecto en 3 idiomas, portugués, inglés, español. Podemos activar o módulo do modelo da pirâmide, do trabalho em rede, ou não, porque agora nosso sistema permite fazer perguntas customizáveis. Então, vamos a deixar isso assim. Clicamos em criar e pronto, o questionário já foi criado. O que vamos fazer agora é subir um arquivo Excel com os dados das pessoas que vão responder o questionário. Então, una vez que importamos esos contactos, ellos van a aparecer aquí. Nos desde aquí podemos alterar los atributos de esos contactos, los emails, los departamentos, etc. Y ya tenemos todo pronto y configurado para lanzar o cuestionario. Por supuesto, nuestro sistema permite a configuración dos textos que van a aparecer, ya sea da tela de introducción, que é a primeira tela que o encuestado vai receber. A pergunta das redes, que é a pergunta que permite o contacto construir sua rede de proximidade. Também podemos adicionar perguntas customizáveis, já sejam perguntas de redes, como por exemplo, qual é a pessoa que mais te ajuda no teu trabalho. Ese tipo de preguntas son preguntas de redes porque van a construir una red. O preguntas atributivas, que son preguntas más tradicionales. Escala de Likert, preguntas de respuesta múltiple o preguntas abiertas de texto. Y cada una de las respuestas de estas preguntas van a generar un reporte automático que vaya a estar disponible una vez a pesquisa sea finalizada. También es posible customizar los textos dos emails que van a ser encaminados con o link de acceso para el cuestionario. Es posible usar algunas tags que permiten customizar ainda más los textos. Y si a pessoa que está a cargo da pesquisa no quer modificar nenhum texto, bom, esto es mucho más rápido, ya está todo pre-customizado na ferramenta e pode iniciarse a campaña. Es una cuestión de ir hacia o dashboard e iniciar a campaña.
Então, voy a mostrar ahora una campaña demo que ainda está en curso. No precisa estar finalizada para poder analizar los datos, porque cada vez que una persona responde un cuestionario, ese dado ya fica cargado. Voy a mostrar rápidamente cómo es un cuestionario. Siempre antes de lanzar podemos clicar en Preview para olhar si el cuestionario está todo bom. Bom, esta é a tela introductoria, onde as pessoas aceptan o disclaimer. Temos a primeira pergunta, onde a pessoa vai construir sua rede de proximidade. Neste caso, a pergunta é com quais pessoas você se relaciona para realizar o seu trabalho. Eu posso pesquisar os nomes aqui de uma forma super ágil ou usar a busca avançada, onde tenho a lista completa de nomes. Posso adicionar desde aqui. Una vez que a pessoa construye su red de proximidades, vemos el siguiente paso, que es a cualificación da relación. Entonces, ¿con cuál frecuencia interajo con Javier? Me energiza, me motiva para realizar mi trabajo, compartir nuevas ideas y sugestiones. Pronto, con eso ya finalizamos las 3 preguntas de redes que cualifican mi relación con Javier. Y ahora paso a segunda persona que yo seleccioné en mi red. Respondo a estas preguntas y una vez que cualifico todas mis relaciones, la pesquisa es finalizada. En caso de haber alguna pregunta customizable, ella va a aparecer a continuación de las 3 preguntas de redes. Todo eso va a generar un reporte automático, que es lo que quería mostrar aquí. Voy a ir a View Report para mostrar rápidamente. Tenemos aquí o modelo o arquetipo de esta organización, que en este caso, si consideramos a cooperación total, es una pirámide, mas si vamos a olhar específicamente a relaciones de alta frecuencia de cooperación, encontramos que es una pirámide invertida, que es esto que Ignacio mencionó. Tenemos también além do modelo de pirámide o radar, que permite olhar área por área, cómo son sus estadísticas de influencia en cada una de las redes. Podemos olhar o ranking das pessoas dentro de esta organización. Elas son automáticamente calificadas como brokers o hubs por nuestro modelo. Tenemos a matriz, donde olhamos as relaciones entre áreas dentro de la empresa. Y también tenemos las preguntas custom, caso de que existieran preguntas custom. Y finalmente, un sumario final con recomendaciones y conclusiones. Todo este reporte puede ser recalculado en base a los atributos que forman parte de la base. Entonces, yo puedo recalcular todo en base ao cargo que las personas ocupan. Entonces, quizás o arquetipo no sea yo mismo, o radar no es mismo, porque ahora ya aparecen los cargos a vez dos departamentos. Y, por supuesto, esto afecta todo o relatorio. Si esta pesquisa tuviera algún atributo custom que no sean los atributos de dos sistemas, ellos van a aparecer aquí y sería posible recalcular todo o relatorio. Mas o módulo más interesante, o una de las cosas más interesantes, es el módulo das redes. Este módulo permite olhar esas redes que fueron construidas a partir de las respuestas de todas esas personas. Entonces, aquí, ¿qué encontramos? Que las áreas tienen una comunicación entre ellas más fuerte, mas eso también es compensado por una alta comunicación entre las áreas. Desde aquí nos podemos aplicar filtros. Por ejemplo, voy a dejar apenas a red multiplexada, que es a sumatoria de las redes de cooperación, energía e innovación, para olhar mejor los vínculos. También eu posso mudar o core dos contactos, por ejemplo, por región. Entonces vamos a ver que la mayoría de las personas son de São Paulo. También puedo aplicar un filtro aquí por región para ver apenas o de Río de Janeiro. Vemos que la red es mucho menos densa y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque a través de los filtros nos podemos encontrar esos buracos que existen en la comunicación dentro de una empresa. Puedo mudar ese gráfico, voy a aplicar lo que llamamos física para reordenar los nos
da rede e assim poder encontrar mais rapidamente quem é um hub, por exemplo, esta pessoa, e quem é um broker, por exemplo, estas duas pessoas. São brokers porque se elas são tiradas da organização, esta pequena comunidade de 3 pessoas vai ficar desconexa. Então, encontrar os brokers é super importante e através da física, o análise do nível meso, que sería dos departamentos ou regiões, é possível identificar visualmente quem é um broker e quem é um hub. E além disso, falta o último nível do análise, que é o nível micro. Então, para isso vou voltar à rede total, vou clicar, por exemplo, neste nó central e vou encontrar várias informações. Temos todos os dados desta pessoa, temos a cantidade de conexões que esta pessoa tem e também temos algunas métricas interesantes. Por ejemplo, esta pessoa é un broker entre departamentos. O 71% de suas relações são fora de seu departamento. En cambio, não é un broker entre região, porque o 12% de suas conexões são fora de sua região. Esto é obvio porque a maioria das pessoas dentro desta rede são de São Paulo. También es un broker de cargo, o sea, se vincula con una diversidad de cargos, no apenas con, por ejemplo, apenas con analistas o apenas con coordenadores. A centralidad de esta pessoa es alta porque se tiramos ela da rede, a rede perde 1,5% de su conectividad. Eso parece poco, pero a nivel de que una pessoa concentre más de 1% de la conectividad es muy alto. Y también tenemos a reciprocidad, que es o grado de vínculos recíprocos que esa pessoa tem, que también podemos encontrar a lista completa aquí listada. Son todos los que aparecen en naranja. Son todas esas pessoas con que ela tem relaciones recíprocas. Entonces, de esta manera, usando este módulo de redes, podemos analizar los 3 niveles, o nivel macro, meso y micro. Finalmente, para terminar, tenemos esta nueva funcionalidad que nuestro agente de IA, que está treinado no uso da ferramenta, y también treinado no análisis de redes organizacionales. Voy a testar él brevemente. Vamos a hacer algunas preguntas. Solo para mostrar la capacidad de que Oniris tem. Ahora estoy pidiendo para Oniris que me dé algunos ejemplos de preguntas para poder mapear una red de conocimiento dentro de la empresa. Entonces, cuando ustedes usen la herramienta, si tuvieran alguna dificultad para crear ese cuestionario, Oniris puede ayudar a hacer eso. También puede ayudar en la parte de análisis de las redes. Por ejemplo, aquí estoy preguntando que dé 3 ideas para reducir los hilos de comunicación en una red. Entonces, Oniris me va a dar una serie de estrategias para hacer eso. También voy a pedir que me ayude a generar un programa para empoderar a los líderes informales en base al conocimiento do análisis de redes organizacionales. También sería posible que Oniris ayude a crear comunicaciones internas que ustedes pueden difundir dentro de su organización. Y, por supuesto, en la versión premium, este agente de IA puede tener acceso a los datos del relatorio, con lo cual se pueden hacer preguntas de tipo, eu quiero saber los 5 influenciadores principales de esta organización, o eu quiero que você seleccione 10 personas para formar parte de un comité, y ese tipo de preguntas pueden ser feitas a Oniris. Entonces, ahora vamos a avanzar a la siguiente parte de la presentación, pero yo gustaría propor a vocês que si tuvieran alguna pregunta para hacer a Oniris, pueden dejarla no chat da presentación y a final da presentación podemos voltar a Oniris y hacer esas preguntas. Perfeito, Javi. Bom, muito obrigado. Agora, eu acho que você tem que parar de compartilhar. Eu continuo aqui na apresentação. Ok.
Se están olhando aqui, sim, né? Perfeito. Bom, agora sim, nos passamos uns minutinhos. Vamos convidar o Maurício Goldstein e o Fábio Rosé. Bom, Maurício é um parceiro de longa data, nós já trabalhamos vários projetos juntos, ele tem muita experiência em aplicar os mapeamentos de redes, e o Fábio foi um cliente nosso na época da DASA, e, bom, eles dois vão contar um pouquinho como baixam à terra todos estes conceitos, numa experiência bem interessante e rica. Então, passo a palavra para vocês, Maurício e Fábio, por favor, se apresentem e conversemos. Mauricio. Aló, aló. Mauricio. Fábio, ¿você está ahí? Se está mutado, Fábio. Só um segundo. A ver. Agora sim. Maurício, Fábio. Muito bem. Agora chegamos. Perdão. Vamos lá. Legal, muito bom. Obrigado, Inácio, Ravi, pelo convite. Então, me apresentar rapidamente, estou aqui com meu amigo também, Fábio. Então, eu sou Maurício Goldstein, sou sócio da Holoflow, uma consultoria especializada em transformação organizacional a partir da lógica de sistemas vivos, né? Então, eu quero trazer, talvez, um pouco da nossa experiência. Primeiro, dizer como é que a gente vê uma organização, né? Então, a gente vê a organização como um sistema complexo adaptativo, né, em movimento o tempo todo, que tem a sua própria inteligência. E nesse sentido, para a gente poder transformar a organização, a gente sempre olha para 3 grandes movimentos. Primeiro qual é o significado que as pessoas estão dando em termos de qual o movimento que elas querem fazer. A segunda coisa tem a ver com que vínculos existem e quais são os fluxos que existem na organização. E a terceira tem a ver com a ação e a experimentação, como as pessoas experimentam novas possibilidades na organização juntas, né? Então, quando é que eu, pessoalmente, escolho fazer um ONA? Né? Geralmente, quando você vê uma organização que o negócio dela está pedindo interdependência entre as áreas, né? Seja porque é uma fusão ou aquisição, seja porque a própria estratégia está dizendo que as áreas deveriam estar interdependentes. E o ONA, ele tem, para mim, o que ele faz? Ele torna visível vínculos invisíveis, né? Então, para a gente é muito interessante, porque você começa a ver uma dimensão da organização que você não conseguia ver, né? Então, vou contar de 3 casos que a gente usou o ONA, e depois posso comentar mais, mas um caso era uma empresa industrial e que tinha total interdependência entre as várias áreas daquela indústria. E aí, quando a gente fez o ONA, a ênfase que a gente deu foi em olhar aquele conexão entre áreas, né? Porque a conexão entre áreas nos dizia se áreas que deveriam estar operando conjuntamente, porque até tinha uma certa linha de produção entre áreas, elas estavam ou não estavam operando juntas, né? E foi muito legal, porque a gente fez o ONA, e aí colocou na sala 120 pessoas, colocou este mapeamento entre as áreas para todo mundo, e cada departamento começou a ver que conexões eram importantes para ele ou não, e como melhorar aquela conexão, né? E aí fizeram planos de desenvolvimento, de conexão entre diferentes departamentos. Então, esse foi um caso. Um outro caso de uma indústria farmacêutica que foi muito interessante, a gente também mapeou a rede deles, da liderança,
E aí, uma coisa, a gente olhou a rede como um todo e pediu para 40 pessoas da liderança analisarem isso. E foi muito interessante, porque uma das coisas que eles perceberam é que tem duas áreas terapêuticas que tinham tudo a ver uma com a outra, frente ao cliente, não estavam se conversando. Então, em vez de eles fazerem estratégias conjuntas, elas estavam operando de forma totalmente cilada e fragmentada. E só tinha uma, e foi muito interessante, porque tinha uma pessoa no meio, que era um broker, que conectava as duas áreas. E essa pessoa, ela parecia uma pessoa importante na organização, e era uma pessoa importante que conectava as áreas, mas o fato dela ser tão importante fazia com que as áreas não conversassem. Então, ele era um diretor, e a estratégia que a gente tomou era ele tomar consciência de que, por ele ser uma pessoa tão importante de conexão, ele estava impedindo a conexão entre as áreas. Então, ele teve que se retirar um pouco. Ele não saiu da empresa, né? Ele era um autodiretor. Ele teve que se retirar um pouco e fomentar mais a conexão entre as áreas, né? E aí, um terceiro exemplo, que eu acho que o Fábio vai trazer aqui o caso, né? Mas eu quero só contar de por que a gente fez, a gente sugeriu fazer um ONA na DASA, tinha a ver com a estratégia. Então, a estratégia da DASA era ser um ecossistema de saúde, e tinha a ver com várias unidades que estavam se juntando, diagnósticos, hospitais, tecnologia, e a gente queria ver como realmente eles estavam sendo um ecossistema de saúde ou não estavam sendo um ecossistema de saúde, né? E aí eu quero, acho que, passar a palavra para o Fábio, para ele poder contar um pouco desse caso, como estava e o que a gente fez e como a gente avançou juntos. Deixa eu só perguntar uma coisa. Mal, Inácio, vocês têm aquela imagem? Tem. Não precisa pôr ainda. Pode pôr essa. Pode pôr essa. Essa primeira pode. Sem dar o segundo cliquinho, pode. Bom, boa noite. A gente começou a fazer o trabalho de cultura como um todo, né? Quando nós entendemos a mudança de estratégia que o Maurício comentou, que era de deixar de atuar em partes isoladas da estrutura de saúde e construir um ecossistema. Então, integrar as distintas partes que nós tínhamos, e por parte eu estou dizendo uma rede de diagnósticos com quase 1.000 laboratórios. Na época, nós tínhamos 6 hospitais que operavam isoladamente um dos outros, inclusive, e uma unidade centrada em tecnologia para fazer coordenação de saúde. Então, houve um entendimento de que, estrategicamente, nós construiríamos um funcionamento organizacional a partir de sistemas, com a mesma leitura que o Maurício trouxe sobre como abordar a leitura de sistemas, né? Então, nós pegaríamos algumas dimensões e construiríamos o futuro da organização a partir desse entendimento. Então, a gente precisava mudar completamente a maneira como a gente interagia, para poder proporcionar um funcionamento nesse nível, como um sistema, inclusive adquirindo novas organizações com outras características ao longo desse processo. O primeiro mapeamento que a gente fez com o ONA, ele trouxe essa imagem que a gente consegue ver aqui. Então, em vermelho, era a estrutura de hospitais, essa, né, Mal? Hospitais. Com os hospitais. A verde era a estrutura com os diagnósticos, e a azul era a estrutura com base de tecnologia e coordenação, que vivenciavam culturas muito distintas, né, processos distintos, e como a gente vê, elas eram realmente 3 organizações separadas. Elas compartilhavam muito pouco o repertório comum. Fábio, até interessante ver que aqui em cima, né, você tinha Brasília, o Hospital de Brasília, que também Exatamente. Não se comunicava com os outros hospitais. Exato, ali aquela pontinha lá de cima era uma unidade que não tinha conexão com os outros. Então, elas estavam fragmentadas mesmo dentro das próprias estruturas, né? E nós começamos a fazer o trabalho, depois, esse foi o mapeamento inicial, quando a gente identificou os nossos hubs, os nossos brokers e as redes, propriamente falando. E a gente usou concretamente esse mapeamento para direcionar algumas ações.
algumas no ponto de vista mais estratégico de como pensar esse movimento, né, de como a gente iria avançar no projeto de cultura como um todo, que era algo bastante grande, né, de bastante alcance, mas eu acho que o que mais faz sentido aqui para a gente entender é como concretamente a gente direcionava essas ações. Então, durante o pensamento sobre essas ações de cultura, a gente reunia os brokers, então a gente fazia conscientemente direcionamento e comunicações com os brokers para entender essas ações de cultura. A gente convidava alguns pontos de conexão aí, ações de fortalecimento da cultura. A gente fez uma análise que o Inácio trouxe no começo da apresentação, que nos mostrava a interação entre as áreas. Então, dentro das próprias, dos 3 grupos, mas também centralmente com a estrutura que foi criada para ser a base do ecossistema, como, por exemplo, a área de finanças interagia com a área de diagnósticos, com a área de marketing, com a área de inovação. Então, a gente conseguia mapear esses pontos de conflito e, a partir disso, criar ações específicas para facilitar o movimento. E, então, desde esses pontos mais concretos, como também conversas, né, de soundboarding com representantes de cada uma das empresas e dos seus papéis de broker e hubs, para a gente fomentar novas conexões. Eu acho que tem uma série de outros exemplos que a gente poderia trazer, mas acho que esse seria um grupo de ações que eu acho que são fundamentais e fácil para a gente entender. E depois de quanto tempo nós fizemos o segundo... 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, a gente rodou de novo a foto, né, com o mapeamento. E aí eu acho que se a gente puder mostrar, isso foi o que a gente teve. Assim, a figura, primeiro, o que a gente consegue notar aqui, do ponto de vista de comunicação, que é algo brilhante, é que a nossa rede ficou em formato de coração. Então, a gente comunicando isso como parte de um projeto de cultura tinha um apelo de narrativa muito significativo. Mas, além disso, a gente consegue ver um entrelaçamento muito maior, ou seja, uma sinergia de relações muito maior e uma diversidade de relações muito maior. A segunda, o aumento na quantidade de hubs e de brokers. Então, a gente vê, pelo tamanho dos pontos, aqui os pontos maiores, como eles amplificam, né? E a gente viu relações que não existiam. Então, o novo formato se dá porque muda a rede neural, né, entre as relações, e aí a gente teve esse mapeamento muito evoluído comparado com o que a gente tinha antes do trabalho. Então, ele não serve só para ajudar a gente a direcionar as ações, fazer a leitura organizacional, mas também para ajudar a evolução do trabalho que está sendo feito. Esse é o coração que eu comentei inicialmente. Então, tinha um apelo muito forte do ponto de vista de narrativa, de mudança cultural. E só para deixar um gostinho de quero mais aqui, uma das coisas que no final a gente não implementou, mas eu acho que é uma ideia muito interessante, é criar um conceito que chama PDR. Então, o que a gente queria fazer daí era treinar todos os líderes em como acessar a sua própria rede, a sua ego-rede, e a partir dali fazer um plano de desenvolvimento de rede pessoal. Né? Então eu poderia identificar, nossa, eu estou sem rede na área de finanças ou em outra área. Eu poderia, a partir desta informação, e até de forma confidencial, desenvolver o meu próprio plano de desenvolvimento, de rede. Né? Então esses são alguns dos exemplos, tem muito mais exemplos com conteúdos, mas tem sido um parceiro bem interessante, né, Inácio e Ravi, e nos tem ajudado bastante em processos de transformação organizacional. Agora você está mudo, Inácio. E a gente não sabe como liberar você. Es muy rico escuchar de quien fue o máximo ejecutivo de ese proceso, ¿no? O Fabio, como inclusive a historia mucho más interesante si le volta atrás y pega o desafío, ¿no? Y pegando ese desafío
eu diria, quase que de experimentação e risco. Ele chama o Maurício, né, o seu parceiro de confiança, e Maurício chama a redes, que somos nós. Então, como realmente são casos que o valor que traz para materializar uma estratégia, né, nas mãos certas, isso é muito importante. Isto não é uma tecnologia, o Workforce Mapper é apenas um instrumento nas mãos certas de um parceiro e do parceiro interno, porque não adianta quando a cultura da organização não está pronta, por mais que nós apresentemos o caminho das pedras, não vai se transformar. Então, eu agradeço enormemente ter vocês como parceiros. Isto tem um potencial enorme, inclusive o que mencionou Mauricio, y ya vamos finalizando aquí, o que mencionó Mauricio de trabajar las Asego redes, eso es algo que a nueva versión está. O sea, junto con Oniris ayuda cuando está treinada en un caso específico, ayuda a auxiliar ao gestor, né? Nesse caso, o próprio Fábio, a equipe dele, né? A Bianca de Belli, enfim, o pessoal que estava implementando ações, a ter um caminho, né, específico e a compartilhar junto a proposta hoje da ferramenta, que cada um dos líderes formais e informais tenha acesso à sua própria rede, né? Porque o mundo está en redes, o mundo es transparente y es fundamental que esto sea un skill de cada uno de los colaboradores. Bom, son las 19:01, nós comenzamos 19:05, entonces me acho que o tempo dá para poder responder algunas preguntas. Si alguien tiver que salir, Mauricio, Fabio, por favor, fiquen a vontade, yo agradezco de nuevo enormemente. Y las preguntas, yo vi que en parte fueron colocadas no chat, mas também elas estão dentro da parte de perguntas, né? Deixa eu ver onde que é isso. Mas eu anotei algumas. Tem a ver um pouco com a qualificação da rede. Essa é uma pergunta que costuma aparecer uma e outra vez. Ou seja, claro, o que acontece se nós temos uma pessoa que é central na rede, seja um hub, seja um broker? Ou seja, esa pessoa está alinhada com a missão da empresa? Essa é uma das perguntas da Francilma. Bom, este mapeamento, en principio, apresenta a posición estructural de cada nó na rede, ou seja, de cada colaborador. Que seja um broker é algo positivo, mas precisa de contexto para determinar se esse broker não é um gargalo. Então, nós temos hoje como afinar esse algoritmo para interpretar, mas é algo que o Javier mostrou, tem a ver com a pergunta do William Serantola também sobre a qualidade das interações, porque é fundamental adicionar perguntas que não são necessariamente de redes. Ou seja, o questionário hoje que Javier mostrou possibilita vocês desenharem perguntas basadas no modelo da pirâmide, cooperação, energia e inovação, mas também outras perguntas de redes e perguntas que qualifiquem a rede, né? Então, perguntas sobre percepção de, por exemplo, como está a cultura organizacional ou os valores, e também, isto é muito importante, integrar dados vindos de outras pesquisas, diagnósticos tradicionais que as organizações costumam fazer, como o diagnóstico de Barrett, que tem algumas similitudes, por exemplo, também fala de energia, de cooperação, o 360, enfim, de cultura. A ideia é integrar, esta nova versão integra e dá a possibilidade de que o usuário possa estar desenhando uma pesquisa y que no tenemos justamente lo que está aconteciendo hoy con los agentes, tener un monte de agentes, un monte de cuestionarios. Las organizaciones no aguantan tener tanto cuestionario. Entonces, sintetizar en un único survey todas esas preguntas, las de redes y las que cualifican a redes. Por otro lado, una de las preguntas era cuál sería la área que se recomienda de aplicar. Bom, a área responsável do projeto era o Fábio, né, e a sua equipe, em parceria com o Maurício. Ou seja, tem que ser quem realmente é o sponsor principal, quem compreende para que está sendo feito o projeto, mas quando falo de sponsor, sempre se procura o sponsor máximo dentro da organização,
porque precisamos movilizar a la organización como un todo. No es necesario mapear o sistema completo, puede ser mapeado una parte, por ejemplo, un corte jerárquico o una determinada región. Y después esta cuestión de cómo modelar, de cómo influenciar, una otra pregunta de William, o modelo de red. Esa pregunta además es interesante porque cuando vocês têm este raio-x, junto con la complementariedad de otros dados vindos de otras pesquisas, do contexto, imaginen para el consultor tener un mapa de este tipo, poder saber con quién falar, con quién hacer aquella entrevista en profundidad, aquel punto central. Entonces, eso todo posibilita, y auxiliado con Oniris, que te dé un programa, que te dé un diseño de a dónde ir estimulando estratégicamente esa red para que pueda evoluir. Entonces, a modelaje lo que nós llamamos de red sellada es dada a partir de este diagnóstico, mas aí que está, eu mostrei, de aquí a 5 años vamos a ter agentes falando entre eles, mas o ser humano, o executivo que toca o proyecto, o parceiro, es fundamental, porque si yo tengo que apostar en un nivel de esos tres, cooperación, energía e innovación, yo apostaría en la energía. Y o caso más pragmático, esa bella imagen con formato de corazón, que es justamente eso. Las redes organizacionales son redes humanas. Nos tecnologizamos, mas a humanidad de la red es algo que no es como ejecutivos y consultores precisamos preservar. Bom, Inácio, eu quero só dizer uma coisa aqui, complementar, porque é muito importante a coisa do humano, ou seja, a pessoa dentro da empresa que ajuda a interpretar, o consultor que ajuda a interpretar, porque o fato da gente saber que uma pessoa é hub só diz que ela é influente, não diz que ela está ajudando na estratégia, no movimento. Pode ser muitas vezes até o contrário. Poderia ser até o contrário. Então, aqui tem uma coisa de mesclar o que esta ferramenta nos dá com o entendimento do negócio, o entendimento da organização. Absolutamente. Ese contexto y significado que da justamente el sentido a esta red. Entonces, en parte eso puede ser integrado con otros dados, mas yo concordo, Mauricio y Fabio, que esto es algo que apenas en conversas con el cliente y dentro, você consigue entender a cultura. Bom, eu acho que essas eram as perguntas. Eu também não quero tomar mais tempo de vocês, são 7:07. E, bom, convido a todos vocês a tomar un siguiente paso, que es que nos vamos a lanzar en breve una certificación, sería la primera certificación do tipo. Cuando nos falamos de certificación, no es una certificación no software, o sea, no Workforce Mapper, y sí una certificación no Network Thinking, do cual tem 3 pilares: a metodologia, o modelo e a tecnologia, e sobretudo o conhecimento dos especialistas e dos executivos que sabem como implementar estas ações. Então, a certificação, ela em breve vai ser comunicada, convidamos todos vocês, e depois, obviamente, a experimentar a ferramenta para que se implemente em parte ou na totalidade da empresa, y a los especialistas, aquellos que trabajan con transformación organizacional en sus diversas variantes, este es un excelente primer paso para comenzar, basándose en datos, un determinado proyecto de transformación. Así que con eso quería concluir nuestro webinar, agradecer nuevamente a participación de vocês y bueno, continuamos en contacto.